Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar agora de Números, capítulo 23, que são esses tópicos aqui, tá? São vários os tópicos aqui, e eu já vou partir para esses assuntos sem demora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é as citações desse vídeo, todas são da BKJ, Bíblia King James 1611, da editora BV Books, tá? Eu estou usando aqui a segunda edição de 2020, mas talvez você tenha outra versão aí, mais atualizada também, tá? Vamos lá. Balaão consulta ao Senhor. Isso aqui é um aspecto importante. As várias consultas que Balaão fez ao Senhor. E imagina você, ele está fazendo consultas ao Senhor se ele deve ou não fazer alguma coisa, uma espécie de maldição contra Israel. Só que a gente vai descobrir mais à frente que ele não estava apenas consultando ao Senhor, ele também estava tentando outros meios de derrubar Israel, tá? Mas, vamos lá. Por que que ele... E aí o detalhe, por que que ele estava querendo isso? Por que que ele queria tanto derrubar Israel? Ele estava de olho num prêmio, num pagamento, né? Então foi oferecido para ele riqueza, glória, honra, né? As honrarias do rei lá, e ele estava a fim de receber isso. Então ele ficava tentando conseguir do Senhor uma autorização e ao mesmo tempo ele fazia alguma coisa assim no sentido de tentar fazer de outros meios, vamos dizer dessa forma assim. Mas a gente vai tratar disso quando chegar no capítulo correto, tá? Vamos lá. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Ora, a gente sabe que o número 7 é um número importante da Bíblia. 7 dias da criação, né? 7 é um número da perfeição, da completude, né? Mas ele não está usando isso aqui à toa, esse 7, 7, 7 aqui não, tá? Ele sabe de que ele tá, com quem ele está lidando aqui, isso aqui que certamente é uma referência ao Senhor. Porém, tem outras coisas. E Balaque fez o que Balaão lhe havia dito. E Balaão ofereceram sobre cada altar um novilho e um carneiro. Então eram 7, né? 7 altares. Então um novilho e um carneiro para cada altar. Entendeu aí? E Balaão disse a Balaque: fique em pé ao lado da tua oferta queimada. Olha essa expressão aqui, ó, que aparece em Levítico, né? Que ela aponta para o holocausto, tá? Fica em pé ao lado da tua oferta queimada e eu irei. Então ele sai dali, eu irei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. E aqui a palavra Senhor é o nome próprio de Deus no hebraico original, tá? Talvez o Senhor venha ao meu encontro. E tudo o que ele mostrar, te direi. E foi a um lugar alto. Aí aqui a Bíblia não especifica que lugar alto foi esse que ele foi. Tá? E Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: eu preparei. Aí Balaão disse para o Senhor, né? 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Então, 7 cada um. E o Senhor pôs uma palavra, olha aí, o próprio Deus, só para você saber que esse Deus aqui, o termo Elohim, está apontando para o próprio Deus, o Deus de Israel mesmo. É com ele que Balaão tratava, tá? É com ele que ele conversava, é do Senhor, Deus de Israel, que Balaão recebia as informações, tá? Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta a Balaque. Então aqui ele está colocando o quê? Ele está colocando uma profecia que vai ser chamada de parábola. Então o Senhor mesmo, nosso Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó, ele põe uma palavra na boca de Balaão e fala com ele: olha, volta para Balaque e você vai dizer isso. E retornou para ele, e eis que estava junto à sua oferta. Então Balaque ainda estava lá naquela oferta dos 7 altares, aquilo que o próprio Balaão fala com o Senhor. Ele fala: olha, né, eu preparei 7 altares, ofereci isso, isso, isso. Ele tá dizendo literalmente: eu ofereci isso para o Senhor. Então Deus vai lá e dá uma resposta para Balaão. Essa resposta vem em forma de uma parábola, de uma... entenda bem, a expressão parábola, né, é uma das formas de entregar profecia, tá? Então vamos lá. Ele volta e diz o seguinte, ó: retornou ele, e eis que estava o rei Balaque estava junto à sua oferta queimada, ele e todos os príncipes de Moabe,
E ele aqui quem? Aqui já é Balaão. Balaão proferiu a sua parábola. Eu pus um asterisco para indicar isso aqui, ó, tá? Uma das formas de entregar mensagens proféticas. Você pode observar isso em Ezequiel 17:2 e Ezequiel 24:3, tá? Você vai ver que é usada a expressão parábola para entregar uma profecia. Então ele proferiu uma parábola, ou seja, ele profetizou, né? Ele trouxe a palavra da parte do Senhor e disse: Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã. Olha que interessante. Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente. Então ele está falando: olha, eu, Balaão, né, eu vim lá de Arã. Olha essa região, Arã, das montanhas. Guarda isso, ó. Nós estamos identificando a localização deles, as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e desafia Israel. As duas referências à nação, né, das 12 tribos. E aí, o que vai acontecer? A gente já sabe que Balaão é de Arã, das montanhas do Oriente. Vamos lá? Então, voltando para aquele mapa que eu tinha feito aqui para você identificar, você tem Israel, Jerusalém especificamente aqui, né, na região leste, na região oeste, né, do Mar Morto. Ao norte do Mar Morto aqui, você tem Jerusalém, nessa altura. Você tem Moabe aqui embaixo e você tem Amon, né, os filhos de Amon, assim chamado, aqui nessa região, tá? Então vamos lá. O rei de Moabe estava por aqui. Israel estava chegando, né? Israel estava chegando. Eles ainda não tinham ocupado essa região de Israel, tá? Só coloquei essa região aqui para você identificar a região que foi ocupada posteriormente, mas eles ainda não estavam ali, eles estavam por aqui, né? Nesse pedacinho aqui do Mar Morto. Vou fazer aqui mais ou menos aqui, tá? E aí o rei de Moabe que contratou Balaão. E de onde que Balaão veio? Ele mandou me trazer de Arã, das montanhas do Oriente. Então vamos lá. A região que identifica aqui é Padã Arã, também chamada na Bíblia às vezes de Arã. Arã era um nome de um dos irmãos de Abraão, tá? Então, por que que por que que Balaão conhecia o Deus de Abraão? Provavelmente é por causa disso aqui, porque Arã era um irmão de Abraão. Essa região também era chamada, essa cidade, né, era chamada também de Padã Arã. Então daqui o Balaão desce e ele vem até Moabe, né? Eu estou indo lá para Israel, ele vem até Moabe para amaldiçoar, é quase o mesmo lugar, para amaldiçoar o povo de Israel que estava acampado ali nas campinas de Moabe, tá? Então, olha que interessante esse verso em Deuteronômio 23:4, não posso deixar passar. Balaão, o filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia. Então, Beor, né, de Petor, ou Petor, da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia é essa região verde que você está vendo aqui, tá? Primariamente. Depois, posteriormente, a Mesopotâmia começa a se estender um pouquinho aqui nessa região. Alguns consideram até uma parte do delta do Nilo, do rio Nilo aqui, sim, também, como Mesopotâmia. Mas é uma Mesopotâmia tardia, vamos dizer assim, tá? Mas a Mesopotâmia, na verdade, esse trecho aqui é chamado de crescente fértil, tá? E forma uma espécie de lua crescente. Mas a Mesopotâmia, o próprio nome significa meso, meio. Potâmia vem de rios, então é no meio dos rios. Então, entre os rios, né, e aos arredores aqui, é o que é considerado Mesopotâmia. Padã Arã está aqui nessa região, tá? Então é da onde o Balaão vem. Olha aqui, Números 23:7. Balaque, rei de Moabe, mandou me trazer de Arã, das montanhas do Oriente. Então ele vem lá do norte, né, dessa região aqui do oriental de Israel. Deus manda Balaão abençoar Israel pela primeira vez. Aí vem o Balaão e faz o seguinte, ó. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? O que ele está dizendo? A maldição, ela é consequência do pecado, tá? Então ele fala, mas Deus não amaldiçoou esse povo, Deus está protegendo eles.
Aí ele fala, e como desprezarei a quem o Senhor não desprezou? Então ele usa os dois nomes que são direcionados ao Deus de Israel, tanto Elohim, que é mais amplo, né, usado para outros fins também, mas usa o nome próprio de Deus para a gente saber a quem ele se refere. E esta é a palavra que o Senhor pôs na boca dele, né? Porque do topo das rochas eu vejo. Então ele estava lá no alto, num lugar alto. Lembra que ele falou, eu vou para o lugar alto. Então ele fala, do topo das rochas eu os vejo. Ele está vendo Israel. E dos outeiros, né, os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó? Ou seja, vai ser tão numeroso que nem o pó dá para contar. E o número da quarta parte de Israel, quem pode contar? Não é a totalidade, só um quarto deles. Que eu morra, agora ele fala, que eu morra a morte dos justos. Isso é o desejo dele. Tá? E que o meu fim seja como o seu. Ou seja, né, que o fim de Balaão seja como o fim dos israelitas. Ou seja, ele está falando de uma morte de bênção, morte dos justos. Tá? Esse é o desejo dele. Se ele não se corrompesse, seria. Tá? Esse desejo poderia sim ser cumprido, mas ele se corrompeu. E nós vamos ver isso depois. Então Balaque disse a Balaão, que me fizeste? Eu te chamei, né, para amaldiçoar os meus inimigos. Mas eis que os abençoaste completamente. Né? Até o fim, porque até a morte deles ele abençoou. E ele respondeu e disse, eu não deverei ter cuidado de falar. Olha que interessante, como que o diálogo de Balaão, ele nos ensina muito. Apesar dele se vender lá na frente, a gente vai entender que foi a doutrina de Balaão que foi pervertida e não a profecia de Balaão. A profecia dele foi totalmente correta. Totalmente correta. Todas as vezes que Balaão profetizou, dos registros que nós temos bíblicos, todas as vezes foram profecias genuínas dadas pelo Senhor. Todas as vezes. Agora, qual é o problema de Balaão? Foi que depois dele tentar essas maldições e acabar abençoando Israel 3 ou até 4 vezes, nós vamos ver mais à frente, ele acabou se corrompendo e ele desenvolveu um método, uma doutrina, um ensinamento para derrubar o povo de Deus. E aí, esse laço é que é denunciado em Apocalipse, doutrina de Balaão. Pedro vai falar sobre isso também, né? E aí, esse é o problema dele depois, que você vai ver o que vai acontecer. Mas ele vai falar o seguinte, olha o aprendizado. Um profeta genuíno, e é o que ele estava tentando demonstrar para o Balaque, ele fala assim, eu não deverei ter o cuidado de falar somente, né, o que o Senhor pôs na minha boca. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu não vou falar mais do que o que Deus mandou falar, eu não posso, eu tenho que ter um cuidado de fazer isso. Percebe? Ou seja, ele não está querendo acrescentar coisa. E Balaque lhe diz, peço-te, vem comigo a outro lugar. Balaque está pensando o seguinte, olha, Deus, o Deus de Israel, o Senhor, né, que está aqui escrito o Senhor, o nome próprio do Senhor, ele pode não estar gostando do local que nós estamos oferecendo sacrifício. Vamos para outro lugar. Então ele fala, vem comigo a outro lugar de onde poderá vê-los, verá somente a parte mais distante dele. Então vão ficar em outro lugar, porque daqui você está vendo, mas lá você vai... Ele falou que ele viu o acampamento, mas em outro lugar você vai ver só a parte mais distante dele, e não verás a todos. E amaldiçoa-mo dali. E o levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga. Pisga é uma montanha, um monte, né? Um pico, na verdade. E edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Isso se repete, esse padrão. Tá? Você vai ver que ele tinha feito isso na primeira vez, levantou 7 altares e um carneiro e um novilho em cada altar. De novo eles vão repetir, e aí, né, Deus manda abençoar Israel pela segunda vez. Balaão disse a Balaque, fica em pé aqui junto à tua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Olha, ele não está falando que vai ao encontro de nenhuma outra divindade. E o Senhor foi ao encontro de Balaão. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Que coisa profunda.
Isso aqui é muito profundo e muitas vezes é ignorado, né? O próprio Deus, o Senhor, foi ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca. Olha aí, ó. Não só isso, ele ainda inspira o Balaão, tá? Pôs uma palavra na sua boca e diz: vá novamente até Balaque e fala isto. E vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada. Então ele ainda estava lá, perto daquele altar, como aconteceu da outra vez. E os príncipes de Moabe com ele, e Balaque perguntou: o que disse o Senhor? Agora Balaque já está preocupado. E aí, o que o Senhor falou com você? Olha que coisa, né? E ele proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Muitos crentes usam esse texto sem saber quem pronunciou essa mensagem verdadeira e genuína. Inclusive foi Deus que colocou essa palavra na boca de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo, diria ele algo e não faria? Ele acabou de falar sobre Israel e ele vai confirmar. Ou falaria e não cumpriria? Eis que recebi a ordem de abençoar. Pronto. Já acabou com a esperança do Balaque. Recebi a ordem de abençoar. E ele abençoou. Ele abençoou. E eu não posso reverter isso. Ou seja, ele não adianta ele tentar abençoar. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus abençoou e eu não posso reverter. Eu não posso alterar o que o Senhor falou. Ele, Deus, não viu iniquidade em Jacó. Qual iniquidade que ele está falando? Qual seria a iniquidade? Será que Israel era perfeito e não tinha pecado nenhum? Não, nada disso. Mas havia uma coisa que Balaão vai perceber, que faria separação entre vós e vosso Deus. Lembra que Isaías fala? Né? Deus não é surdo para não ouvir, a mão dele não está fechada, mas os pecados, as suas iniquidades, estão fazendo separação entre vocês e o Deus de vocês. Porque Balaão vai descobrir isso mais à frente. Olha que interessante. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele. Deus está lá no meio deles. E o bradar de um rei está entre eles. Então o Senhor está ali no meio do seu povo. Mas o que seria um pecado que afastaria Deus do povo e deixaria esse povo desprotegido, inclusive sob a ira do próprio Deus? Balaão pesca isso. Ele consegue perceber, e aí surge então, depois mais à frente, a doutrina de Balaão. Ele sabe que Deus não está permitindo que aquele povo seja vencido, que aquele povo seja amaldiçoado, nem nada. Por quê? Lembra que eu falei que a maldição vem devido ao pecado? E há uma circunstância que ele pescou e ele fala assim, já sei como derrubar Israel, né? E o que ele faz? Ele promove duas coisas, a idolatria e a prostituição. A imoralidade é um dos pecados que mais causa dano, estrago espiritual. E também a idolatria. A idolatria quebra o primeiro grande mandamento, que é não terás os seus outros deuses diante de mim. O Senhor fala sobre isso, né? Então, o Senhor é o Deus de Israel e é o nosso Deus. Então, o que acontece? Ele vai usar, né, uma estratégia de levar mulheres para seduzir os homens em Israel. Esses homens vão se prostituir, então eles já abriram uma grande brecha, e aí eles vão certamente se embriagar e etc e tal, e vão acabar se dobrando diante de outros deuses. Com isso, há uma abertura. Percebe a doutrina de Balaão como ela é maligna, né? Mas aqui, até então, ele fala, Deus não viu iniquidade em Israel, em Jacó, nem contemplou maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele. Então, já tem uma ideia, né? Balaão tem uma ideia. O Senhor está com eles porque não há iniquidade. Então, logo, se houver iniquidade, esse grau de iniquidade, então o Senhor não vai estar mais com eles, percebe? Vamos lá, continuando. Deus os trouxe do Egito. As suas forças, olha, ele lembra, né?
Aliás, isso ainda é a palavra que Deus pôs na boca dele. As suas forças são como as de um unicórnio. Essa palavra unicórnio aqui, ela às vezes é traduzida por outros termos, né? Muitos vão entender que é aquele rinoceronte, geralmente é rinoceronte, outros têm boi selvagem, alguma coisa assim também. Certamente não há encantamento contra Jacó. Isso aqui indica que o Senhor está dizendo o seguinte: não adianta fazer encantamento. Então, é bem possível que aqui Balaão já estava, desde a primeira vez, tentando também fazer encantamento. Enquanto ele fazia algumas coisas para falar com o Senhor, e tanto é que o Senhor respondia, né, os holocaustos, etc. Tal, ele também tentava fazer encantamentos, porque ele estava de olho no prêmio. Tá? Nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo será dito de Jacó e Israel: o que fez Deus? Olha, né, uma exclamação. Olha o que Deus fez, né? Eis que o povo se levantará como um grande leão. Meu Deus do céu, você imagina Balaque ouvindo isso, né, acerca de Jacó, da nação de Israel. Um grande leão. Isso aponta, evidentemente, não só para a tribo de Judá, mas quando você olha para essa leão, um leãozinho assim, de Judá, isso aponta para Cristo, que depois fala, ele é o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi e tal. O povo se levantará como um grande leão, se erguerá como um leãozinho, ele não se deitará até comer a presa. Então você tem a figura de um leão, um leãozinho que levanta para comer e só deita depois que ele bebeu o sangue dos mortos, né? Ou seja, ele tá pegando a linguagem de um animal que devasta a presa. Então, ou seja, Israel vai ser muito forte, muito poderoso. Enquanto Balaque estava com medo, o que vem para ele é a ideia de que eles vão ser ainda mais poderosos, tá? E Balaque disse a Balaão: nem amaldiçoarás, nem abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei dizendo, tudo o que o Senhor falar, isto eu farei? Olha, que aprendizado. Tudo que o Senhor fala, profeta não tem que ficar falando o que ele acha, o que ele pensa, não é? Eu profetizo sobre sua vida. Não, não é. Profecia nenhuma vem da vontade humana. A profecia é o que Deus falou, há uma transmissão, é simplesmente uma transmissão na íntegra do que Deus falou, é isso. Né? Não há necessidade de haver uma concordância por parte do profeta. O profeta pode discutir no sentido assim de, não, mas por quê? É isso que é para ser dito. Ponto final. Então ele fala, tudo que o Senhor falar, isso eu farei. Eu falei que eu faria isso. Mesmo Balaão querendo amaldiçoar o povo de Israel. Olha que interessante. Mesmo ele querendo, ele não passava um pouquinho daquilo que Deus mandou ele falar. E Balaque disse a Balaão, vem, peço-te, eu te levarei a outro lugar. Ele ainda tenta um outro local, porque ele pensa que a localização onde eles estavam fazendo não era adequada. Porventura será da agrado de Deus que dali, aí ó, localização, dali os amaldiçoes. Então, por acaso, né, pode ser que o Senhor se agrade de amaldiçoar de um outro lugar. Talvez é aqui. Ele não entendeu ainda, ou ele não estava querendo aceitar. Ele estava nas várias tentativas, né? A verdade é essa. Ele não estava querendo aceitar a ideia de que não era o local, era o povo. Deus estava protegendo o povo, né? E Balaque levou Balaão ao topo do Peor, Monte Peor, tá? Olha que interessante, tanto aquele monte, o Monte Pisga, como o Monte Peor, significa fenda ou brecha, tá? Então eu vejo aqui que, deixa eu voltar ali, aí ó, eu vejo aqui que esses dois montes era justamente uma ideia de procurar uma brecha em Israel, né? Então eu coloquei o Strong aqui para você consultar. E então ele sai de um lugar, né, sai do Monte Pisga, vai para o Monte Peor, etc e tal. Ele está procurando locais, né, lugares altos, para poder levantar os altares, fazer o holocausto, né, dos 7 altares, etc e tal, ao Senhor. E toda vez que o Senhor vem responder, a resposta é ruim para Balaque, tá? Então, eu achei interessante, tanto Peor quanto Pisga significa fenda ou brecha. É como se, né, de um certo modo, vamos buscar um monte da brecha, alguma coisa assim,
para poder, certamente, aponta para algum tipo de fenda que havia lá também, geograficamente falando, tá? Mas profeticamente falando, ou vou falar assim, figuradamente falando, simbolicamente falando, isso dá a ideia que Israel precisava de uma brecha, que é o que acontece logo depois, né? E Balaque levou Balaão ao topo do Peor, que dá a vista para o Gesimon. Para Gesimon. O que é Gesimon? Deserto, tá? Lugar ermo, deserto. E Balaão, então, ele levou no Monte Peor, vamos pegar aqui esse aqui, por exemplo, que dava vista para o deserto. E Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, prepara 7 novilhos, 7 carneiros, mesma coisa. E Balaque fez como Balaão lhe havia dito e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. A mesma coisa que foi feita nas 2 vezes anteriores, tá? Então, a gente vai parar por aqui, por causa do capítulo, ele é limitado até aqui, e nós já vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 24, tá? Eu sempre esqueço, falo no final, mas deixa o seu joinha aí, compartilha com outros irmãos, né? Esse livro de Números. Balaão não tem outro formato de eu fazer esse vídeo, porque eu preciso mostrar o texto, porque ele é muito assim, ele é muito apresentado de uma outra maneira, mas essas nuances do texto eu preciso apresentar ela lendo, acompanhando versículo a versículo, circulando, mostrando por que eu estou falando isso, tá bom? Mas a gente vai, depois eu vou tentar fazer um outro método aqui também, para a gente poder desenvolver outros capítulos de uma forma ainda mais rápida, tá? Tabelas, gráficos, que vai agilizar bastante para nós. Nesse caso aqui não dava para fazer isso, mas talvez dava, né? Mas eu precisava ir para o texto para que ficasse bem claro o que eu quero falar sobre o fato de Balaão receber mensagens genuínas de Deus, ter encontros reais com o Senhor e o Senhor falar mesmo com ele. Esse ponto e a fidelidade dele na transmissão da mensagem. Nesse ponto, Balaão não era um falso profeta, mas ele foi sim, de fato, um falso mestre. Por quê? Porque ele cria uma doutrina errada. Então, nessa questão, a Bíblia vai condenar a doutrina de Balaão. Claro, o falso profeta também pode ensinar coisa errada, que a Bíblia fala disso também em Deuteronômio, né? Às vezes um profeta fala coisas, se cumprem, e depois ele ensina uma outra doutrina. Então, isso aí não é para ter temor desse profeta. Ele é um falso profeta de fato. Mas a questão o problema de Balaão não foi necessariamente profético no sentido da transmissão de uma mensagem profética. Mas foi o problema de depois fazer uma brecha, uma fenda, um laço, uma pedra de tropeço, né, para Israel por meio de um ensinamento, aí sim, um ensinamento que ele produziu de si próprio, né? Acredito que a partir da compreensão do porquê Israel era tão protegido, ele cria um ensinamento e ele consegue, então, levar Israel à queda, tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, deixa o joinha. Se tem algum comentário que você acha interessante, inclusive do próximo capítulo, deixa aí para nós. Quem sabe a gente pode agregar, né? Para já passar para os outros irmãos essas observações, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.